Onde que eu paro isso? Bom, o assunto vai ser fidelidade. Vamos abrir lá em Daniel 3, versículo 17, que vai dizer assim: Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos as imagens de ouro que o Senhor levantou. Se você é crente e tem um panorama bíblico, você sabe do que se trata, mas, para quem não sabe, um contexto. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, um futuro todo pela frente, e vem um rei, coloca uma estátua e diz: quem não adorar essa estátua vai ser morto. E essa é a resposta deles, de que Deus poderia livrar, né? Vou ler aqui de novo. Se ele quiser livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo e das suas mãos. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo que não prestaremos culto. Essa é a resposta deles. E por que isso é sobre fidelidade? Porque quando a gente fala desse milagre em específico, a gente olha muito pelo lado... Eles não morreram numa fornalha e tal. Eu não falei essa parte, né? A morte era a morte de fornalha. Então meio que o rei jogou eles na fornalha. E eu dei um spoiler, né? Jogou eles na fornalha e... eles meio que não morreram. Porque tinha um quarto homem que supostamente, de acordo com Nabucodonosor, falou que parecia um filho dos deuses, ou em outras versões vai dizer que parecia um anjo. E enfim, eles não morreram. Mas por que eu não vim falar sobre o milagre em si, mas sobre fidelidade? A principal questão aqui no milagre é a fidelidade que eles têm, em primeiro lugar, de se posicionar diante de um rei que, era o rei da Babilônia. Ele era o dono de tudo. E assim, falar de fato que ainda que Deus não salvasse eles ainda não adorariam um Deus que não fosse o Deus deles. E, em segundo lugar, também, eu vejo que a fidelidade deles está no fato de dar a honra e glória a Deus, principalmente de não atribuir a fé deles ao milagre. Eles fazem questão de ressaltar que ainda que Deus não quisesse, ou seja, eles não queriam nada, o que Deus fosse fazer, eles estavam submissos a isso, eles eram fiéis, independente do que Deus fosse fazer. Esse é o ponto. Que Deus, ele é bom, ele é poderoso, independente do que ele faça. E às vezes a nossa fidelidade, a gente quer condicionar ela às mãos de Jesus. O que é isso? Sabe aquela música, muitos querem suas mãos e nós só queremos os seus pés? A gente quer condicionar isso às mãos de Cristo. Se as mãos de Cristo fizerem o que a gente quer, né, fizerem o que a gente deseja, a gente é fiel, mas a partir do momento que Cristo não faz o que a gente quer, ou assim como eles falam, não quer a mesma vontade que a deles, a gente passa a rejeitar. Bom, aqui a gente vê que as nossas escolhas, elas cabem a nós. E que Deus naquele momento não mandou nenhum anjo do céu, não mandou nenhuma coisa, tipo um terremoto, um trovão, alguma coisa pra falar: vocês podem ir que vocês não vão morrer. Não teve nada, eles tiveram apenas uma escolha, eles tiveram uma palavra de fé, independente do que Deus fosse fazer. E às vezes a gente posiciona nossas vontades apenas querendo uma confirmação enorme, com coisas que na verdade são uma escolha nossa e que só cabe a nós a fazer. E a gente fica querendo condicionar isso a uma
a aprovação de Deus, sendo que a gente sabe que isso é certo. E pedir aprovação pelo que a gente já sabe que é o certo a se fazer é fugir da responsabilidade. Condicionar algo que a Bíblia já diz sobre isso a uma confirmação é você fugir do que você tem que fazer. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. O preço na cruz já foi pago. E a nossa fidelidade não está condicionada a nada do que Ele tem que fazer depois disso. E é claro que Deus é bom e independente disso, muitas das vezes Ele ainda vai fazer muitas coisas para nós. Mas a partir do momento que a gente condiciona a nossa fidelidade ao que a gente quer que Ele faça, a gente não está sendo fiel. A gente está sendo aquela pessoa interesseira, sabe? Deus não vai terceirizar. A gente não pode terceirizar as nossas escolhas. Porque o reino de Deus muitas coisas que a gente vive é escolha nossa. Então, assim, não tem como a gente querer espiritualizar algo que se trata de escolha. Acho que fidelidade é isso. Não espiritualizar o que se trata de escolha, principalmente quando essa escolha revela a sua fé em Cristo. Que era o caso deles. A escolha deles ia revelar se eles acreditavam ou não. Não era um argumento que eles iriam jogar para o rei. O que ia demonstrar a fé deles não era, sei lá, tipo uma briga. Não era nada disso. Era simplesmente uma escolha. E a escolha deles, o testemunho que eles deram, testificou muito mais a fé deles do que qualquer coisa naquele momento. Acredito que antes mesmo deles terem a vida deles salva, eles já tinham passado no teste, sabe? De, cara, vocês são fiéis. E Deus, Ele proveu o favor dele, salvando as vidas dele. Mas o principal ponto aqui não é se eles foram salvos, porque se eles morressem naquele momento, eles iriam estar com Cristo, porque eles foram fiéis. Não adiantava nada eles fazerem um debate, uma briga com Nabucodonosor ali, ou pedir uma confirmação que Deus não ia mandar, e por fim morrer e não encontrar com Cristo, por estar sendo infiéis. Mas não, em cada posicionamento que eles têm naquele momento, tudo, literalmente tudo, reflete o caráter de Cristo. Então, o ponto aqui é essa fidelidade. Todas as escolhas, todas as falas deles naquele momento levaram eles a uma fidelidade. E o fato deles terem sobrevivido é o de menos, porque ainda que eles tivessem morrido, eles teriam encontrado com Cristo. Porque se a gente vive para Cristo. Se a gente morre para Cristo. E a nossa fidelidade revela isso, independente de se a gente viveu o milagre ou não. O versículo que fala isso é Romanos 14:8. E também temos o famoso, Filipenses 1:21. Se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então eu acredito que naquele momento era isso que eles tinham em mente. Ainda que Nabucodonosor não aceite nada do que a gente disse, a gente vai viver com Cristo, porque a nossa fidelidade foi de dizer, ainda que Ele não faça, a gente não vai se prostrar. E a gente tem se prostrado por muito pouco. Ficam reticências aí pra gente pensar um pouco mais. E é isso, que a gente possa ser fiel em todas as circunstâncias.